Histórias de terror da vida real. Em maio de 1996, duas jovens mulheres desapareceram nas profundezas da floresta de Shenandoah, na Virgínia, e foram encontradas mortas em seu acampamento isolado, amarradas e silenciadas, longe de qualquer trilha. O que deveria ter sido uma tranquila viagem de caminhada se tornou um sombrio mistério sussurrado entre as árvores. Ouça a história completa no meu canal de Crimes Reais, Saturn Soul, link abaixo. Agora, aproveite as histórias. História 1. O carro incendiado e a casa assustadora. Newcastle, Escócia, anos 1980. Há mais de 3 décadas, quando eu era muito mais jovem, ajudei um amigo meu a se mudar para Glasgow, vindo da nossa cidade natal, Newcastle. Ele havia conseguido um emprego como olheiro de futebol no Glasgow Rangers, o que era basicamente o emprego dos sonhos dele. Então, embora eu e todos os nossos amigos lamentássemos sua partida, estávamos muito orgulhosos dele também. Dirigimos cedo pela manhã, e depois de descarregar tudo, comemos algo num pub e tomamos algumas cervejas. Refrigerante para mim. E então, comecei a viagem de volta para Newcastle. Saí bastante tarde, então já era por volta de meia-noite, quando comecei a ver as placas para a fronteira inglesa. As estradas estavam calmas, com apenas um caminhão passando de vez em quando. E lembro que havia um programa de ligações no rádio, mas eu não estava prestando muita atenção. Estava no meu velho Vauxhall Cavalier, modelo 82, que comprei barato uns 4 anos antes. Ele normalmente me servia bem, e havia funcionado bem o dia todo, mas logo após passar por um lugar chamado Jedburgh, a luz de advertência de temperatura acendeu. Olhei para o painel, vendo a agulha subir para o vermelho, e xinguei baixinho enquanto tirava o pé do acelerador. Como normalmente me dava alguns minutos, liguei o aquecedor no máximo para tentar tirar o calor do motor. Mas dessa vez, parece que minha sorte finalmente acabou, porque 1 minuto depois, houve um forte síbilo por baixo do capô e vapor começou a sair pelas frestas. Segundos depois, ouvi um horrível som metálico batendo, vindo de baixo do capô. Então desacelerei até o acostamento e parei bem a tempo de o motor travar completamente. Depois disso, além do tique-tique das minhas luzes de emergência e do som do metal quente esfriando, houve alguns segundos de silêncio completo, até eu explodir. Lembro de gritar, "Você está brincando comigo?" algumas vezes. Depois de respirar fundo, saí do carro e tentei consertar. Fiquei lá por meia hora. Nesse tempo, exatamente 2 carros passaram por mim. Mesmo acenando para eles, nenhum parou. Não fiquei parado como um idiota durante os 30 minutos. Logo depois de sair, abri o capô, mas uma nuvem de vapor e o cheiro de anticongelante queimado subiram no meu rosto. Depois de afastar o vapor, vi uma rachadura na mangueira superior do radiador e percebi que muito anticongelante estava pingando na estrada, formando uma grande poça verde. Não tinha uma mangueira reserva, nem água suficiente para completar adequadamente. E mesmo que tivesse, o motor havia superaquecido tanto que eu não confiava que não travaria de novo. Basicamente, não iria a lugar nenhum naquele velho Vauxhall. Como não havia celulares naquela época, pelo menos não para alguém como eu, não tinha outra opção a não ser andar para conseguir ajuda. Achei que o telefone de emergência mais próximo estaria a uns 1,5 km de distância, talvez mais. Então tranquei o carro, deixei as luzes de emergência piscando e comecei a caminhar pelo acostamento escuro com uma lanterna na mão. Achei que ficaria andando por bastante tempo, mas mal havia começado quando me deparei com uma estrada de terra, anteriormente oculta por uma longa sebe, que levava ao que parecia ser uma grande casa de fazendeiro de 3 andares. Fiquei tão feliz que literalmente estava socando o ar, porque apesar de não haver luzes acesas no andar térreo, havia o que parecia ser luz de vela nos 2 quartos frontais do andar de cima. Me senti mal por bater a porta tão tarde, mas como a alternativa de andar pela autoestrada era muito mais perigosa, achei que não tinha muita escolha. Era uma noite particularmente escura, lua pequena e cobertura de nuvens. Então só quando me aproximei da casa, vi como ela estava deteriorada. As janelas do andar térreo estavam rachadas ou cobertas com jornal. Havia rachaduras na madeira também, além de muita tinta descascada. Como você pode imaginar, comecei a ter péssimas vibrações do lugar. Mas tento não julgar as coisas pela aparência, porque você costuma ser mais recompensado do que queimado por isso. Então, com isso em mente, e admitidamente de forma bem tola, decidi bater na porta. Não bati muito forte nem de forma agressiva. Não queria assustar ninguém. Mas quando minha primeira batida não obteve resposta, bati um pouco mais forte. De novo, silêncio completo. Nenhum passo atrás da porta, nenhuma conversa lá dentro. Nada. Mas depois de dar um passo para trás e olhar para as janelas de cima, vi alguém espiando por trás de uma cortina suja. Não vou mentir.
Ver um par de olhos me encarando através da luz fraca me assustou um pouco. Mas assim que reagi, os olhos desapareceram e comecei a ouvir vozes dentro da casa. Parecia um número considerável de pessoas, talvez meia dúzia, e estavam sussurrando, como se conversassem entre si. Ouvi uma vozinha na minha cabeça dizendo: eles estão acordados, bata de novo. Mas antes que eu pudesse sequer descartar esse pensamento, ouvi o som de alguém rindo dentro da casa. Não alto, mas mais como uma risada abafada, enquanto tentavam manter a voz baixa. As péssimas vibrações que eu estava tendo foram a mil. Então, em vez de arriscar uma confrontação com quem quer que estivesse vivendo, ou mais provavelmente ocupando ilegalmente aquela casa, decidi ir embora. Virei e voltei pelo caminho de terra o mais rápido que pude, olhando por cima do ombro de vez em quando para ter certeza de que ninguém me seguia. Tinha quase chegado ao final do caminho quando comecei a sentir algo forte na brisa. Algo que cheirava queimado. E então, quando virei a esquina e pude ver a estrada novamente, senti um grito quase involuntário sair da minha boca, ao perceber o que era o cheiro. Era meu carro. Meu carro estava em chamas. Suponho que agi por instinto completo ao correr em direção a ele, porque absolutamente nada havia que eu pudesse fazer para apagar aquele incêndio. Tudo o que podia fazer era ficar parado, xingando e olhando ao redor procurando quem poderia ter feito aquilo. Mas, como você provavelmente já imagina, não havia ninguém. A área toda parecia deserta, e eu sabia com certeza que não estava. Quando percebi em que situação realmente estava, comecei a trotar pela estrada até voltar para a autoestrada. Era apenas uma pista de 4 faixas, então eu podia andar pelo acostamento sem correr muito perigo. Mas não importava o quanto os carros que passavam me ameaçassem, ainda parecia mais seguro do que ficar perto do meu carro em chamas e daquela casa assustadora. Acho que uns 30 minutos se passaram, com apenas alguns carros passando. Nesse tempo, não tentei chamar a atenção de ninguém, com medo de que fossem as pessoas daquela casa. O engraçado era que aquele pobre cavalier já estava no fim mesmo, mas na chance de que quisessem fazer mais do que apenas queimar meu carro, eu precisava ser muito cuidadoso sobre para quem me revelaria. Estava muito nervoso naquela primeira meia hora, mas depois comecei a me acalmar um pouco. Não havia visto nenhum carro estacionado do lado de fora da casa, e se realmente quisessem me perseguir por qualquer razão, acho que já teriam me encontrado. Então, depois de me acalmar um pouco e de mais 2 ou 3 carros passarem enquanto eu ficava entre as árvores, fui até a beira da estrada e estendi o polegar para o que parecia ser um Land Rover vindo em minha direção. Ele diminuiu a velocidade quando o motorista me viu, mas em vez de acender a luz interna, alguém no banco do passageiro começou a apontar uma lanterna no meu rosto depois de abaixar a janela. Imediatamente percebi que esse não era um comportamento promissor. Quem estava no carro não queria ser visto. Virei e comecei a me afastar caminhando. Um segundo depois, ouvi um muito promissor. Precisa de carona, companheiro? Uma voz amigável o suficiente para me fazer desacelerar e pensar que talvez estivesse exagerando. Mas no segundo em que diminui o passo e virei para encarar o carro, as portas dos passageiros se abriram e ouvi alguém gritar: "Pega ele!" Lembro de correr direto para as árvores ao lado da estrada. Não ao longo da estrada, onde o carro poderia me cortar, mas em direção e depois através das árvores e arbustos. Lembro de fechar os olhos ao sentir coisas arranhando meu rosto. Quando os abri, havia chegado a uma cerca do outro lado. Pulei por cima dela com uma velocidade e força que nem sabia que tinha. É estranho pensar nisso agora, porque às vezes fico me perguntando por que aquelas pessoas foram atrás de mim assim. Mas no momento em que estava correndo, isso não importava nada. Tudo que eu sabia era que aquelas pessoas estavam atrás de mim. E tudo o que importava no mundo era escapar delas naquele momento. Corri por um grande campo escuro, por um tempo que parecia uma eternidade. Correndo e correndo, até não conseguir mais. Quando cheguei ao outro lado e avistei uma estrada à frente, juro que vi aquele mesmo Land Rover rodando pela estrada, com alguém apontando uma lanterna para o campo. Tive que mudar minha rota e seguir em ângulo para evitá-lo, junto com qualquer pessoa que pudesse estar me seguindo por trás. Tive que me forçar a correr quando achava que não conseguia mais. E mesmo sendo um rapaz bastante em forma e cheio de adrenalina, logo senti que estava prestes a tossir um pulmão e cair. No final, me vi cambaleando até uma estrada e depois voltando para outro campo escuro, porque estava com muito medo de ficar ao ar livre, com um carro cheio de sujeitos tentando me encontrar. Continuei assim até chegar a uma pequena cidade. Enquanto caminhava pelas ruas escuras e vazias, procurando alguém que pudesse me ajudar, apareceu uma viatura policial e um agente perguntou o que eu estava fazendo andando sozinho por ali. Quando contei o que havia me acontecido, ele disse para entrar no carro e fomos à delegacia para uma xícara de chá quente e alguns biscoitos, enquanto eu entrava em mais detalhes. Assim que mencionei a casa onde havia parado e que havia pessoas lá dentro, os 2 policiais se entreolharam.
e me disseram que as pessoas de dentro deviam ser ocupantes ilegais. Eu havia pensado nisso, em parte por causa do estado deplorável da casa, mas a polícia confirmou que ela estava abandonada e que não deveria haver ninguém lá. Eles disseram que iriam verificar, mas duvidavam que alguém ainda estivesse lá. Ocupantes ilegais são como ratos, irritantes e às vezes perigosos, mas não são burros. Simplesmente se mudam para outro lugar e talvez voltem quando as coisas se acalmam. Lembro de perguntar aos dois policiais por quê, ou seja, por que haviam queimado meu carro antes de tentar me perseguir assim. E as primeiras palavras do policial foram: "Bem, o que você viu?" Ele estava convicto de que eu havia visto algo que não deveria ter visto. Depois de avistar meu carro, que eles assumiram ainda estar funcionando, tentaram garantir que eu não escapasse antes de me perseguir. Mas o problema era que eu não tinha visto nada. E uma vez estabelecido isso, só podíamos pensar que aqueles ocupantes apenas queriam me assustar. Um dos policiais disse que, como não sabiam quem eu era, podem ter assumido que eu era algum tipo de oficial de justiça ou agente da lei. Inicialmente, podem ter pensado que eu era policial. Mas quando perceberam que não era, devem ter achado que eu era alguém com quem podiam se dar ao luxo de apanhar. Só para garantir que eu ficasse assustado demais para voltar. Sem mais nada a dizer, dei à polícia o número do meu apartamento em Newcastle. E como havia perdido literalmente tudo, menos a carteira, um deles foi gentil o suficiente de me levar até uma estação de trem próxima. Já havia amanhecido, então os trens estavam rodando, e não precisei esperar muito para estar a caminho de Newcastle. Eles ligaram alguns dias depois, dizendo que a casa estava vazia, e que não havia muitas evidências ligando alguém ao incêndio criminoso. Prometeram ficar de ouvidos abertos e me avisariam imediatamente se houvesse algum progresso. Mas até então, me aconselharam a ter paciência, porque essas coisas levam tempo. Infelizmente, esse foi o último contato que tive com a polícia, encerrando meu primeiro encontro com ocupantes ilegais. E espero que o último também. Eu não fazia ideia de que essas pessoas podiam ser tão violentas. Me chame de ingênuo, mas os ocupantes ilegais que eu conhecia eram os hippies que tomavam casas vazias em Londres nos anos 60. Achei que seriam mais de protestos pela paz e rodas de tambor do que de perseguir estranhos. Mas suponho que os tempos mudaram e as pessoas mudam com eles. História 2. A van negra no deserto. Califórnia, 2016. Quase 10 anos atrás, em setembro de 2016, dirigi de Los Angeles até Phoenix para visitar um velho amigo do colégio. Eu tinha 31 anos, era mulher, hispânica e pequena. Saí numa sexta-feira, passei o sábado todo com ela, e embora planejasse voltar para casa no domingo à tarde, acabei não saindo até por volta das 21 horas. Sei que deveria ter saído mais cedo. E sei que o que estou prestes a contar é basicamente minha própria culpa por não seguir meu plano. Mas mesmo assim, ainda há noites, mesmo após todo esse tempo, em que acordo de pesadelos com frio no peito, tendo revivido tudo novamente no sono. Era pouco depois da meia-noite, quando entrei no condado de Riverside, depois de cruzar a fronteira do Arizona. Ainda havia algumas pessoas acordadas na região, então não estava completamente deserto. Mas depois de passar pelo aeroporto e pelo complexo Mesa Verde, ficou super quieto de novo, e parecia que não havia mais ninguém além de mim por quilômetros e quilômetros. Estava tentando me manter acordada com música e ar frio, quando de repente notei um par de faróis no retrovisor. Alguém estava se aproximando bem rápido. Honestamente pensei que fosse a polícia. Não entrei em pânico, não estava fazendo nada de errado, não tinha nada no carro que não deveria. Fiquei quieta, mantive minha velocidade e deixei-o se aproximar cada vez mais. Quando chegaram tão perto que os faróis me cegavam no retrovisor, achei que iam ultrapassar e continuar. Mas ficaram bem atrás de mim, na mesma faixa, e não saíram do lugar por pelo menos 2 minutos. Tentei descobrir se eram policiais, porque parecia que estavam dirigindo uma dessas vans grandes de porta deslizante, só que toda escura. Até as janelas pareciam com tintim. Não havia nada nela que indicasse ser policial, sem luzes no teto também. Então comecei a ficar realmente nervosa, pensando: o que diabos esses caras querem comigo? Como disse, ficaram atrás de mim por uns 2 minutos e depois recuaram um pouco, aceleraram para tentar me ultrapassar e eu fiquei super aliviada. Pensei que, como não estavam mais tentando me seguir, eu estava fora de perigo. Na realidade, estava em mais perigo do que jamais poderia ter imaginado. Deixei-os passar, porque o que mais eu ia fazer? Mas em vez de me ultrapassar e sair em frente, a van preta voltou para a mesma faixa que eu e começou a cruzar a uns 10 a 15 metros à minha frente, como se estivesse tentando me bloquear. Pensei: e daí, né? Eu poderia simplesmente diminuir a velocidade e me livrar deles.
Mas não achei que precisaria, então não fiz nada. Fiquei onde estava, diminuindo apenas um pouco para manter uma distância segura, e continuei rodando assim como a van estava. Não tinha ideia do que estavam aprontando. E acho que a curiosidade quase matou o gato aqui, porque quando as portas traseiras da van se abriram e vi um homem de couro com algum tipo de bandana em volta do rosto, simplesmente travei. Não conseguia pensar em uma única boa razão para ele abrir as portas traseiras assim. Por um segundo, achei que ele poderia estar planejando pular para fora por algum motivo. Não sei. Não sei o que estava pensando. Tudo o que fiz foi pisar um pouco no freio e colocar um pouco mais de espaço entre mim e aquela van. Recuei um pouco mais, ainda me perguntando o que diabos esses caras estavam fazendo e por que não havia placas na parte traseira da van. Então observei o homem com a bandana começar a sorrir para mim. Obviamente não conseguia ver a boca dele, mas podia ver nos olhos. Ele semicerrou os olhos antes de virar as costas para mim e se abaixar cuidadosamente para pegar algo. Posso parecer louca ou boba para vocês que estão lendo isso quase em câmera lenta. Mas talvez eu estivesse cansada demais e lenta, ou ingênua demais. Não conseguia conceber o que ele estava prestes a fazer a seguir, por mais óbvio que pareça olhando para trás agora. Então fiquei apenas observando enquanto o sujeito erguia algo nos braços, se virava e jogava para fora na rodovia à sua frente. Viu que era tarde demais. Acho que aquele momento de pânico me deixou mais lenta, mas tive impulso suficiente para virar o volante no momento certo. Então, quando aquele bloco de motor velho veio quicando no asfalto, bateu no para-brisa do lado do passageiro, e não em mim. Depois que bateu, o instinto me mandou pisar no freio, e foi o que fiz, trazendo meu carro para uma parada em rodopia e chiando, até eu perceber que estava coberta de vidro e havia basicamente um enorme buraco onde meu para-brisa costumava ser. Só me lembro de ficar sentado ali tremendo depois que desliguei o motor. Então saí, fui para o lado da rodovia com meu celular e liguei para o 9111. Só quando descrevi exatamente o que havia acontecido, o mais calmamente que pude, é que de repente desabei quando a atendente me disse para ficar na linha enquanto me transferia para alguém. Depois disso, foi uma questão de guiar os policiais e o SAMU até onde eu estava para ser levado ao pronto-socorro. Além de alguns cortes e leve chicotada cervical, eu estava bem. Mas o médico me lembrou do quanto havia tido sorte. Os policiais disseram a mesma coisa, e é por isso que digo, lembrada. Mas na época não parecia sorte de forma alguma, e não seria por bastante tempo. Eu sabia que tive sorte de estar viva, e não estava completamente cega para isso. Mas tudo o que conseguia pensar nos meses seguintes era: por que eu? Por que eles me escolheram dentre todas as pessoas que poderiam ter escolhido para jogar um maldito motor? Eu sei que estavam tentando me matar, só quero saber o que havia em mim que os fez pensar: essa é a escolhida, vamos transformá-la em picadinho. Os policiais não encontraram aquela van, nem as pessoas dentro dela. E não quero desrespeitar a polícia ao dizer isso, mas não tinha muita fé de que encontrariam. Era uma van preta, sem placas, viajando no meio da noite, no meio do deserto. Poderia muito bem ter sido um fantasma. E isso também se encaixa, porque algo com certeza me assombra como um. História 3. O Circo e o Estranho. Maryland, anos 2000. Há mais de 20 anos, quando meu filho James ainda estava no ensino fundamental, fizemos uma viagem de Nova York até Bethesda, Maryland, para ele visitar a avó. Foi meio complicado desde o início, porque tive algo urgente no trabalho na sexta-feira em que planejávamos sair. Isso significava que não podia sair antes das 20h30, ou seja, não chegaria em Bethesda antes da meia-noite. Liguei para minha mãe com antecedência para garantir que estava tudo bem. Ela não ficou feliz em ter menos tempo com o neto, mas realmente não havia muito que pudesse ser feito. Então, depois de convencê-la a ficar acordada mais tarde que o normal, eu e James partimos. Cerca de 2 horas na viagem, parei num pequeno posto de gasolina em Maryland, quando percebi que precisava de um café e algo para comer. James estava dormindo no banco traseiro, e eu estava preocupado em acordá-lo ao fechar a porta do carro. Mas ele ainda estava naquela fase em que, quando dormia, dormia mesmo, e seus olhos permaneceram fechados depois que fechei a porta. Peguei um daqueles cafés fortes de posto de gasolina, um refrigerante para James e uma embalagem de donuts com açúcar de confeiteiro, porque sabia que todo aquele açúcar me manteria animada pelo resto do caminho. Depois de voltar ao carro, encontrei James acordado. Pensando que fechar a porta realmente o havia acordado, me desculpei e me virei no assento para lhe passar a bebida. Foi então que vi o chaveiro que ele segurava. À primeira vista, parecia um pequeno palhaço segurando um cartaz. Perguntei o que era enquanto olhava e vi que o cartaz do palhaço dizia Flying Plow Circus. Não era plástico, como se fosse produzido em massa. Era de madeira e parecia quase artesanal. Quando perguntei a James de onde havia tirado,
Ele disse que um homem havia dado para ele. Naturalmente, isso não me soou nenhum alarme de início. Estava prestes a deixar passar. Mas então perguntei quando o homem havia dado, ao que James respondeu: há 1 minuto, enquanto você estava na loja. De novo, isso não me assustou como deveria, porque eu havia trancado a porta. Nunca deixaria meu filho num carro destrancado enquanto entrava numa loja. E como crianças de 6 anos sonolentas não são as mais confiáveis e frequentemente inventam histórias, não levei muito a sério. Mas foi então que James disse algo como: ele fez uma coisa estranha na porta, tipo... Aí ela abriu. E então disse que o homem pediu para irmos visitar algum dia. Lembro que meu pulso acelerou quando perguntei a James se estava falando sério e se tinha certeza. Ele disse que não estava mentindo e que o homem usou algum tipo de arame para abrir a porta. Quando ele disse isso, meu coração parecia prestes a saltar do peito. Perguntei como o homem era e James disse apenas: normal. Enquanto saí do carro e olhei ao redor do estacionamento, acho que nunca estive tão perto de um ataque de pânico em toda a minha vida. Tentei me acalmar o melhor que pude. Então pedi a James para me contar a história toda de novo, do início ao fim. Ele estava começando a perceber meu estado, ficando confuso e meio chateado. Tive que garantir a ele que não havia feito nada de errado, e que só precisava me contar o que havia acontecido. Então ele foi por cima de tudo uma segunda vez. Me arrepiou pensar nisso, e ainda arrepia. A ideia de algum perturbado observando as pessoas, esperando uma oportunidade de arrombar o carro de alguém para se aproximar de uma criança. Sei que tudo que o cara fez foi dar o chaveiro para James, mas essa é a história de cobertura dele, não é? Tudo o que ele está fazendo é dar o chaveiro para a criança até que os pais demorem muito para voltar, e aí é hora de fazer alguma coisa, ou sequestrar a criança. Perguntei a James se o homem disse ou fez algo estranho, ou agiu de forma estranha. James disse que a única coisa estranha que disse foi: seu pai me conhece. E mesmo com 6 anos, ele estava cético, afinal, nem morávamos ali. Fiquei apavorada. A ideia do que poderia ter acontecido me assustou muito. Mas uma vez que vi que não havia ninguém por perto para culpar, esse medo se transformou em frustração e depois em raiva pura. Acho que se James tivesse apontado para alguém e dito: é ele, eu teria atacado aquele cara e estaria escrevendo isso de uma prisão. Não que o júri no mundo inteiro me condenasse por isso, mas entende meu ponto. Disse a James para me dar o chaveiro, e depois expliquei que se algo assim voltasse a acontecer, ele deveria gritar por mim o mais alto que pudesse, e não parar até eu aparecer para protegê-lo. Disse que ele havia sido muito corajoso, que não havia feito nada de errado, e então dei a ele a conversa sobre como nem todo mundo que age de forma amigável quer ser amigo. Com tudo isso dito e com meu coração voltando ao normal mais ou menos, voltamos para a estrada. Lembrei o nome da estrada em que estávamos alguns minutos depois, porque olhei mais tarde quando decidi ligar para a polícia. Chamava-se Conowingo Road, um nome que acho que nunca vou esquecer, porque ao dirigir por ela, vi a placa dizendo Flying Plow Circus, 1 milha adiante. Lembro da raiva que ferveu em mim como você não imagina. E realmente acelerei pensando, vou dar um pedaço da minha mente a esses idiotas. Acelerei pela rodovia, provavelmente ultrapassando o limite algumas vezes, até finalmente encontrar uma placa dizendo Flying Plow Circus, próximo à direita. Não sei exatamente o que estava planejando. Talvez apenas encontrar onde estavam os trailers, xingar muito sobre como precisavam colocar uma coleira no seu colega pedófilo antes que ele levasse um tiro. Não era tolo o suficiente para começar uma briga com um monte de pessoas aleatórias do circo, e também não ia deixar o amigo dele sair impune do que havia feito. Mas então, depois de fazer a curva e dirigir por essa estrada de terra escura, até onde um círculo de trailers estava, mudei de ideia completamente. Se pudesse descrever aquele conjunto de trailers em 2 palavras, essas 2 palavras seriam filme de terror. Havia uma fogueira no meio deles e um monte de pessoas reunidas ao redor. E quando viram meu carro, vi alguns deles virarem para me olhar. Não conseguia distinguir muito. Eram apenas formas escuras com o fogo ao fundo. Mas isso os deixava ainda mais assustadores. Percebi que talvez não fosse o caso de um único carne fora de controle. Por tudo que eu sabia, a turma inteira pode ter mandado aquele sujeito lá fora, procurando uma criança para roubar e trazer de volta. Fiquei olhando para eles me olhando por talvez mais meio minuto. Então, depois de dar uma olhada em James do banco traseiro, que havia voltado a dormir, pensei, dane-se. E dei meia volta e fui embora. Antes de James nascer, se algo assim acontecesse, onde alguém me deixasse bravo o suficiente para persegui-los, talvez eu fosse com meu carro e fosse tolo o suficiente para apanhar de uma dúzia de gente raivosa do carnaval. Mas depois que ele nasceu, foi como se tivesse instalado um software de segurança no meu cérebro, onde tudo que eu fazia gerava o pensamento: como isso vai acabar para mim? Não havia sentido tentar defendê-lo de algo que eu não sobreviveria ao confronto,
porque ser pai é literalmente tudo sobre viver para lutar outro dia. A vida não é mais um jogo para mim. Tenho que fazer tudo o que puder para proteger meu filho. E é aterrorizante quando você tenta fazer tudo certo e ainda assim acaba com algum perturbado arrombando seu carro. Liguei para a polícia na casa da minha mãe no dia seguinte, depois de contar tudo a ela sobre o homem, o chaveiro e todas as placas do Flying Plow Circus. A polícia me retornou, dizendo essencialmente que havia sido bloqueada. Ninguém admitiu ter saído do acampamento depois do anoitecer, nem por um segundo. E isso confirmou tudo para mim. Se fossem apenas um bando de carnes inocentes e bem-intencionados tentando sobreviver no mundo, duvido que teriam bloqueado um par de policiais que apareceram fazendo perguntas sobre alguém que ficou espiando crianças. Se houvesse um solitário suspeito na minha equipe e eu achasse que estavam fazendo algo errado de verdade, eu os quereria fora. O fato de todos dizerem, não sei do que os senhores estão falando, agentes, me fez pensar que estavam todos envolvidos e cobrindo o parceiro deles. Na viagem de volta da casa da minha mãe, em plena luz do dia, desacelei perto da curva onde havia visto os trailers, mas não vi nenhuma placa do Flying Plow Circus. Imagino que tenham-se mudado depois da visita dos policiais. E depois de pesquisar, não acho que Flying Plow seja o nome deles de verdade. Era o nome da estrada ou rua onde haviam se instalado. Então, onde quer que tenham ido, provavelmente colocaram novas placas e com um novo nome. E assim continuariam. Nem sei se estavam realmente operando um circo de verdade. Vi muitos trailers, mas nenhuma lona grande. Mas o que sei é que um deles saiu procurando crianças, e quase certamente por nenhum motivo bom. História 4. O motorista de ônibus e o agressor. Texas, 2007. Meu nome é Hank. Sou um texano orgulhoso e trabalho como motorista de ônibus, levando pessoas por todo esse grande estado. A maioria dessas viagens acontece durante o dia, mas às vezes gosto de ganhar uma graninha extra fazendo as viagens noturnas, as que chamamos de voos noturnos. Parto com aquele grande ônibus ao entardecer, carregado de viajantes sonolentos indo para casa ou se afastando dela, e sigo por aquelas longas e solitárias estradas que se estendem de Houston a El Paso, e em todos os lugares entre eles. Não chamaria de um trabalho difícil, mas enquanto você consegue manter as rodas girando durante as horas da madrugada e evitar todos aqueles veados nas estradas secundárias, você praticamente garante que todo mundo chegue com segurança ao amanhecer. E não é sempre que o ônibus causa problemas. Se você o mantém limpo e bem lubrificado, ele te mantém em movimento e feliz. São as pessoas que complicam as coisas. Não todo tipo de pessoa, mas um certo tipo. E todas as piores viagens foram por causa desse certo tipo de pessoa. Inclusive esta, que foi provavelmente a pior que já experimentei. Dirigir um ônibus pelo Texas à noite, com nada além de músicas country e as estrelas para me acompanhar, às vezes me faz sentir como um vigia noturno, encarregado de guardar o estado inteiro. Conheço todos os tipos de pessoas interessantes nessa estrada aberta sob o grande céu do Texas, e ver o sol nascer sobre as pradarias depois de um longo turno é puro ouro. Mas os contras são pesados também. Seu horário de sono fica todo bagunçado. Quando você trabalha à noite, perde o dobro em jantares em família e fins de semana com os filhos. A fadiga também vai chegando, e lidar com passageiros agitados ou panes no meio do nada não é fácil. Mas de vez em quando, você pega um tipo especial de agitado. O tipo que não está apenas bêbado e barulhento ou reclamando do cheiro corporal do passageiro ao lado. O tipo que é perigoso. Perigoso de verdade. No outono de 2007, eu estava em uma viagem de Dallas para Austin, dirigindo na escuridão total, com nada além de ervas daninhas e postos de caminhão por quilômetros. Tinha um sujeito viajando comigo umas 6 fileiras atrás. Alguém que ficava olhando pela janela e meio que resmungando para si mesmo, pelo menos de acordo com outro passageiro. De qualquer forma, não consegui ouvi-lo de início, então devem ter sido apenas alguns resmungos, nada suficiente para criar uma cena. Mas depois de talvez 1 hora na estrada, comecei a ouvi-lo enquanto ele levantava a voz. Olhei para o meu espelho e vi as pessoas mudando desconfortavelmente nos assentos, mas ninguém disse uma palavra. Isso acontece mais frequentemente do que não. As pessoas aprendem a ignorar os esquisitões em longas viagens de ônibus assim. Mas o cara não ficou mais quieto, só ficou mais alto. E à medida que ficava, a tensão no ar ficava cada vez mais pesada. Meu estômago se contorcia com força, sabendo que a confusão estava borbulhando, e apenas rezei para que passasse, como um alarme falso. Mas não passou. Quando chegou, o cara foi como um rojão no 4 de julho, como se o pavio estivesse aceso por um tempo, e então, bang, foi embora, e não havia como pará-lo. Ouvi alguém dizer algo para ele, suponho que algum tipo de cala a boca, e o cara respondeu com um rugido pleno e foi atrás do desafiante como uma fera. Olhei para trás por apenas um segundo e o vi se inclinar pelo corredor central, avançando sobre a pessoa.
Tive que manter os olhos na estrada, mas olhei para o espelho e vi punhos caindo, e então o som de passageiros gritando, junto com um bum 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 dos punhos grandes do cara contra o rosto do outro. Não estavam lutando, era uma surra. O tipo que, se não fosse parado, terminaria num caixão com a família de luto. O ônibus explodiu em caos enquanto a surra continuava, com algumas pessoas correndo para se esconder na parte traseira e outras avançando sobre o agressor para tentar deter o ataque. Quando ele percebeu o que estava acontecendo, o agressor girou e começou a bater nas pessoas tentando pará-lo. E deixa eu dizer, esse homem não era um espécime pequeno. Pelo que eu podia perceber, deu um jeito rápido nas pessoas tentando detê-lo. Acho que chegou a nocautear um cara, porque algo o libertou para voltar a espancar o primeiro que havia atacado, que nesse ponto estava inconsciente e sangrando pelo nariz e boca. Não tive uma visão clara de tudo isso até mais tarde, obviamente, porque estava principalmente tentando manter os olhos na estrada enquanto acompanhava a situação atrás de mim pelo espelho do motorista. Mas assim que percebi que a violência não iria parar tão cedo, comecei a diminuir a velocidade para encostar e tirar o máximo de pessoas possível daquele ônibus. Não pisei no freio de forma a fazer os pneus chiarem. Não dá para fazer isso num ônibus com pessoas em pé, a não ser que você queira que caiam de cabeça. E embora eu não se importasse se nosso psicopata levasse uma cabeçada num apoio de braço, tinha que pensar nos outros passageiros também. Trouxe o ônibus para o acostamento o mais rápido que pude, o que pareceu dolorosamente lento, dado o que estava acontecendo bem atrás de mim. Então, uma vez que paramos, abri as portas e comecei a gritar para as pessoas saírem o mais rápido que pudessem. Acho que vi umas 12 a 14 pessoas saindo pela frente. Mulheres segurando seus filhos, alguns mais velhos que não conseguiam se mover tão rápido, mas todos os outros se moveram como relâmpago. Todos exceto as pessoas presas na parte traseira do ônibus, bloqueadas da saída frontal pelo nosso psicopata furioso. Tínhamos uma saída de emergência na parte traseira, então comecei a gritar para as pessoas na parte de trás que puxassem a alavanca e empurrassem a porta para fora e se jogassem para a estrada. Não sei se não conseguiam me ouvir por causa dos gritos deles ou se estavam com muito medo de virar as costas para aquele agressor, mas não fizeram o que pedi. Continuei gritando cada vez mais alto, mas aí o psicopata voltou sua atenção para mim e veio carregando pelo ônibus rugindo como uma fera. Tentei colocar algo entre nós, isso sendo o assento do motorista, mas como a maioria de vocês pode imaginar, tudo o que ele precisava fazer era se mover um palmo para o lado e seus punhos tinham acesso livre ao meu rosto. Senti alguns socos e chutes, mas tudo que eu podia fazer era tentar proteger minha cabeça na esperança de que não causasse danos sérios. Em determinado momento, o cara agarrou meu braço pelo pulso e o puxou para que pudesse me dar um soco direto no olho. Um soco foi suficiente. Senti como se não conseguisse mais ver por ele, e sabia que mais alguns assim causariam danos sérios. O mesmo padrão se repetiu, com pessoas tentando tirá-lo de cima de mim antes de serem repelidas. E então, ele voltou para mim e começou tudo de novo. Mas não durou muito, porque talvez 1 ou 2 segundos depois, tudo o que ouvi foi: "Ei, aqui!" Era uma voz jovem, quase parecia uma voz de criança. E então, bum, um tiro. E então ouvi aquele agressor começar a gemer. Olhei ao redor, a visão do meu olho direito ainda meio embaçada, e vi que o agressor estava enrolado no chão do ônibus perto da escada de saída, segurando a barriga com uma mancha de sangue crescendo em sua camisa. Parado sobre ele havia um jovem negro com uma arma. Digo jovem porque devia ter no final da adolescência, talvez 20 e poucos anos. Mas ali ele estava, parado sobre o cara com uma pistola fumegando, dizendo que se tentasse se levantar, explodiria sua cabeça. Com o agressor derrubado e com toda a briga tendo saído dele, os outros passageiros puderam sair do ônibus. As pessoas tratavam o garoto com a arma como se fosse um herói, mas tudo que ele parecia querer era ir embora. Disse a ele para esperar porque a polícia não iria prender um homem por defender as pessoas como ele havia feito. Mas ele se virou para mim e com um olhar assustado nos olhos disse: não tá legal, cara. Tenho que ir agora." E foi embora, sabe Deus pra onde. E honestamente, foi a última vez que o vi. Com as pessoas reunidas do lado de fora no frio, sim, noites no Texas podem ser frias, liguei para reportar o que havia acontecido no meu celular, e esperei com o resto enquanto eles choravam, se abraçavam ou simplesmente olhavam para o espaço como eu, me perguntando como diabos as coisas tinham dado tão errado, tão rápido. E pouco depois, vimos luzes vermelhas e azuis piscando pelas planícies. Quando chegaram mais perto, foram acompanhadas de sirenes. Os policiais estaduais chegaram primeiro, com armas desembainhadas para garantir a cena. E então dei a eles o resumo sobre aquele agressor. Mencionei o atirador também, e sei que deveria ter sido honesto com eles. Talvez tenha sido um pouco seletivo sobre o que eu me lembrava,
porque não queria que o bom gesto daquele garoto fosse tratado como um mal. Uma vez que a polícia garantiu a cena, os paramédicos chegaram logo atrás. Levaram o sujeito inconsciente com o rosto todo destruído e colocaram na maca aquela jovem mulher também, a que o agressor havia atingido alguns golpes fortes. E até verificaram o agressor, que ainda estava vivo, mas com muita dor. Então, algemado a uma maca, o levaram com um policial sentado na ambulância com ele. A polícia interrogou todo mundo, tomando depoimentos, enquanto eu ficava ali, sentindo como se tivesse envelhecido uma década em uma hora. A empresa para quem trabalho mandou um ônibus substituto para nós o mais rápido que pôde. E então, uma vez que a poeira baixou e as autoridades nos liberaram para ir, voltamos para a estrada. Estávamos sem alguns passageiros porque alguns haviam optado por esperar por familiares ou amigos para viajarem com eles. Mas também ganhamos um, porque pude me sentar e aproveitar a viagem com um novo motorista no volante. A atmosfera no ônibus estava bem sombria, com as pessoas sussurrando entre si sobre o que havia acabado de acontecer. Mas preferi o papo, porque quando vinha, o silêncio era honestamente mais pesado que um cobertor de chumbo. Ainda penso naquele garoto às vezes, o que atirou no agressor antes que ele pudesse fazer danos sérios a mim. Acho que se alguém me contasse sobre um cara assim andando por aí com uma arma ilegal, eu teria assumido que ele era o vilão. E suponho que, de certa forma, ele era um dos vilões, se fosse um criminoso condenado ou algo assim. Mas então tudo que precisou foi de um apertar de gatilho no momento certo e ele se tornou uma espécie de herói para mim. Sei que não existe pessoa perfeita, mas desde aquela noite, nunca estive tão convicto da existência de heróis imperfeitos. História 5. O motorista de táxi e o assassino. Liverpool, anos 1980. Costumava dirigir táxis em Liverpool nos anos 80. Era um bom dinheiro para o que era. E embora só tivesse planejado fazer isso por tempo suficiente para encontrar o substituto para o emprego que havia perdido, acabei dirigindo por quase 3 anos antes de finalmente desistir. Um grande atrativo era que eu podia trabalhar quando queria. Se havia algo que precisava fazer durante o dia, seja algo com a escola dos filhos ou o que fosse, podia simplesmente tirar algumas horas de folga, cuidar do assunto e depois sair para trabalhar novamente à noite, para compensar as horas. E não havia como fazer isso numa fábrica ou no cais. Não sem ter o salário cortado, de qualquer forma. Mas não era tudo flores. E lembro de um trabalho específico, onde por alguns minutos não parecia que eu ia conseguir chegar em casa para minha família naquela noite. Começou quando um chamado chegou pouco depois das 22 horas, pedindo para eu levar alguém de Abercrombie Vale até Anfield. Peguei meu endereço, fui lá e estacionei do lado de fora de uma pequena casa numa rua escura e quieta. Não queria buzinar, que era o método usual de avisar um cliente que estávamos do lado de fora. Então dei um toque no rádio para o despachante e pedi para ligar de volta para o cliente para avisar que eu estava esperando. O despachante disse que ninguém atendeu o telefone, mas então, talvez 1 ou 2 segundos depois, vi alguém saindo da casa e se aproximando do meu carro. Como disse, estava escuro. Então, embora eu visse a silhueta se mover em direção à porta traseira do passageiro, não tive uma boa visão até que estivessem sentados atrás de mim. E quando vi, quase me mijei. Ele estava usando um balaclava. E depois de fechar a porta, se recostou baixinho no assento para dificultar que fosse visto de fora. Parecia ter o que pareciam ser um galão de gasolina numa mão enluvada. E com a outra, puxou o que parecia ser uma pistola antiga do casaco, tipo um revólver de 6 tiros, e a apontou diretamente para mim. Disse que se eu tentasse correr, levaria um tiro. Na verdade, se eu fizesse qualquer coisa que o perturbasse minimamente, eu seria um homem morto. Meu único trabalho era fazer o que ele mandasse, quando mandasse, e se fizesse, voltaria para casa vivo naquela noite. Então, vendo que não tinha muita escolha, dirigi para onde ele mandou. Acabamos estacionados em frente a um pub não muito longe do Rialto, na Upper Parliament Street, lembro. E o rapaz atrás mandou eu desligar o motor e ficou os próximos 15 minutos ou mais olhando o relógio e espiando pela parte sólida da porta para observar o pub pela janela. Ele continuava olhando o relógio, e eu continuava sentindo vontade de tentar convencê-lo a desistir do que quer que estivesse prestes a fazer. Mas toda vez que as palavras estavam prestes a sair, algo as parava. Fiquei quieto e então percebi que quando o relógio no meu painel marcou 23 horas, o rapaz atrás ficou ainda mais agitado. Quando percebi pessoas saindo do pub, obviamente na hora do fechamento, o rapaz me mandou ligar o motor. Ele estava observando as portas do pub como um falcão. E então de repente começou a baixar a janela freneticamente antes de apontar a arma pela janela, gritar algo que não conseguia entender e puxar o gatilho. Um dos caras que havia acabado de sair do pub caiu no concreto como um saco molhado. Alguém gritou, e então o cara no banco traseiro soltou um grito próprio enquanto mandava eu dirigir. Obviamente tinha que ficar dentro do limite de velocidade quando possível,
mas era difícil com uma arma pressionada na parte de trás da minha cabeça de vez em quando, com seu dono me dizendo que se eu parasse para a polícia ou nos levasse a algum beco sem saída, levaria uma na cabeça. O rapaz me direcionou a dirigir até alguns terrenos baldios perto de onde fica o aeroporto hoje. Me mandou sair do carro e então começou a esvaziar aquele galão de gasolina por todos os assentos, depois de se juntar a mim do lado de fora. E foi aí que mais perto cheguei de tentar fazer algo, quando percebi que estava prestes a perder meu carro. Sei que isso provavelmente soou horrível, vendo que não fiz nada quando ele atirou naquele sujeito do lado de fora do pub, mas eu realmente não estava em posição de fazer nada naquela época. Enquanto que vê-lo jogar gasolina com as costas para mim, percebi que havia uma chance muito pequena de que eu pudesse pegar ele desprevenido. Mas se não desse certo, eu seria um homem morto. Então basicamente me convenci na minha cabeça e assisti enquanto ele incendiava meu carro e corria para a escuridão. Só me lembro de me sentir entorpecido. Menos de uma hora antes, eu nem havia recebido o chamado ainda. E então, pouco depois de estacionar do lado de fora daquela casa para buscá-lo, minha vida havia mudado para sempre. Obviamente não tínhamos celulares naquela época, então não podia simplesmente ligar para a polícia com o celular como faria agora. Tive que caminhar até um telefone público, o que demorou um bom tempo, antes de poder contatar a polícia. E só então pude dar a eles os detalhes. Tudo o que queria fazer era ir para casa, tomar um banho e abrir uma das cervejas que me esperavam na geladeira. Mas a polícia queria que eu ficasse onde estava, para que pudesse guiá-los até onde meu carro havia sido abandonado. Honestamente, não demorou muito, e sou grato à polícia por ter chegado tão rápido. Mas a última coisa que eu queria fazer era voltar ao lugar onde meu carro ainda estava fumegando e repetir minha história uma segunda vez. Mas tive que fazer isso, porque a coisa mais importante era deixar muito claro que meu papel no assassinato havia sido involuntário. E fiz isso, dando a eles o máximo de informações possível sobre o homem que havia atirado. Mas quando me perguntaram se estaria disposto a comparecer a um tribunal numa data posterior, disse que não. Me chame de covarde, mas para mim você teria que ser louco para testemunhar contra um gangster nesta cidade. Talvez se eu estivesse em Londres ou Nova York ou outro lugar assim, mas não em Liverpool, porque todo mundo se conhece aqui. Disseram que poderia ser solicitado novamente se os detetives de homicídio fossem designados para o caso e encontrassem alguém que quisessem acusar. Mas o fato de que nunca recebi essa ligação é a única prova que preciso de que nunca prenderam ninguém. Costumava ter pesadelos sobre isso também. Pesadelos horríveis de verdade. Mas hoje em dia, apenas tenho esses sonhos. Não exatamente pesadelos, mas ainda claros o suficiente para lembrar quando acordo de manhã. E às vezes, nesses sonhos, faço o que queria ter feito no momento e imploro para o assassino reconsiderar. Mas não importa o que eu diga, nem como eu diga, ele nunca escuta. E amigos, obrigado por ouvir. Clique no sininho de notificações para ser alertado sobre todas as futuras narrações.